A outra possibilidade, então, a outra situação jurídica, né? A outra condição jurídica no qual um estrangeiro ele pode ingressar no Estado brasileiro é na condição de asilado político, tá? O asilo político nada mais é do que o abrigo concedido ao estrangeiro que sofre perseguição em seu país em razão de dissidência política, né? Em razão da prática desses crimes políticos, também denominados de crime de opinião, né? Por ter uma opinião divergente das autoridades do Estado, por não coadunar, né? Por não coadunar com a mesma corrente política, né? Por ter uma corrente política distinta do governo do seu estado, esses estrangeiros poderiam passar a ser criminalizados, né? Poderiam aí ser perseguidos, sofrer perseguições, né? E imputação de crimes simplesmente por ter uma opinião política distinta das autoridades do seu estado. Tá? O artigo 4º da Constituição, né, nós já vimos isso quando estudamos direito constitucional, lá na primeira parte da nossa Constituição Federal, né? No artigo 4º, ele traz lá que o Estado brasileiro, ele nas relações internacionais, ele será regido pelo princípio da concessão do asilo político. Tá? Então, o Brasil já adota, né, essa postura até mesmo antes da Constituição Federal, né? Isso se dá desde a edição de uma convenção em 1954, tá? Que é a chamada Convenção sobre Asilo Territorial de Caracas, tá? Essa convenção ela já previa, né, a possibilidade do Estado, e no caso o Brasil sendo signatário dela, né? O Estado receber na condição de asilado aquele estrangeiro que fosse perseguido no seu país de origem por um delito de opinião, né? Por um delito de natureza política, né? Diz aqui um trechinho de doutrina recortado para vocês, é da doutrina do Portela, que o asilo ele configura nada mais do que uma proteção dada por um Estado a um indivíduo que tenha os direitos fundamentais ameaçados ou já cerceados por outro Estado, né? E geralmente essa perseguição, essa ameaça aos direitos fundamentais, ela estaria fundamentada, ela estaria ancorada na perseguição política ou no que o Portela chama de criminalidade política, né? Seria imputar a prática de um crime por razões políticas, de divergência política, de dissidência política, né? De opinião política distinta daquela das autoridades do Estado, ok? Além do asilo territorial, esse que vem regulado aí, né, mencionado nesta Convenção de Caracas de 1944, a Constituição brasileira, ou melhor, esse princípio de concessão de asilo político, né, permite também a possibilidade de não só o asilo territorial, como o asilo diplomático, tá? Então, cumpre-nos aqui fazer uma distinção, tá? Asilo territorial nada mais é do que receber o estrangeiro no território do Estado, tá? Aquele estrangeiro que faz um pedido de asilo e que vem a ingressar no Estado brasileiro sem preencher os requisitos de ingresso, né? Sem ter um visto propriamente dito para ingressar no Estado brasileiro. E esse ingresso ele deve se dar a fim de evitar perseguição política ou punição no seu país de origem por delitos de natureza política ou ideológica, tá? Então, esse asilo territorial nada mais é do que receber o estrangeiro no território do Estado. E aqui no território do Estado, asilá-lo, né? Refugiá-lo, conceder aí o direito de permanência, né? Junto ao Estado brasileiro, tá? Oferecendo aí essa proteção, né, pessoal? Para que os direitos fundamentais, os direitos deles não fossem, então, continuassem sendo tolhidos, ameaçados, e eles, então, pudessem sofrer uma pena pela prática de um crime desse, né? Um crime de opinião ou de natureza política, né? Diz o Mazzuoli, num trecho de doutrina que recortamos para vocês, que
termina o asilo territorial com a naturalização do asilado junto ao estado asilante, ou seja, o estado que o recebe. Tá? Então ele poderia, depois de permanecer, como no caso do Brasil, por 15 anos ininterruptos, né, e preencher os demais requisitos, né, presentes no Estatuto do Estrangeiro para o processo de naturalização, né, ele poderia então ser naturalizado, tá? E aí encerra a condição de asilado, né? Da mesma forma, diz aqui o Mazzuoli que também termina o asilo territorial com a saída voluntária do estrangeiro, com a sua eventual expulsão em casos aí de atentado contra a ordem pública, aos costumes locais ou aqueles valores, né, protegidos pelo Estado, tá? Como vimos aqui, que seriam as hipóteses de expulsão do Estado brasileiro, ou diz ainda o Mazzuoli como finalmente, né, o seu recebimento pelo governo do seu estado de origem, quando lhe é concedida uma anistia aqueles crimes políticos que lhe são imputados, ou quando lá lhe reconhece formalmente, né, a sua inocência, tá? Então, ele acaba sendo inocentado daquele crime político que lhe é imputado, ou ele acaba sendo depois anistiado do cumprimento da pena por esse crime político ou de opinião, tá? Então, essas hipóteses aqui mencionadas pelo Mazzuoli, que levariam aí a uma extinção do asilo territorial, né, que é a proteção, né, o estrangeiro que é perseguido no seu país de origem pela prática de um crime político, poder se refugiar, poder se asilar junto ao território de outro estado estrangeiro, tá? Então, primeira hipótese, asilo territorial. O asilo diplomático, por sua vez, nada mais é do que acolher o asilado político na sede da representação diplomática do Estado asilante, tá? Então, ao invés do estrangeiro perseguido no seu país chegar ao território de outro Estado estrangeiro e lá pedir a proteção, e lá pedir o asilo, né? Ele, na verdade, ele consegue apenas chegar à sede do serviço diplomático do Estado, tá? Do Estado asilante, aquele que ele vai buscar então a proteção, né? Ao contrário então do asilo territorial, no asilo diplomático, o Estado asilante ele concede esse abrigo fora do seu território, ou seja, no território do próprio Estado em que o indivíduo é perseguido. Mas é ali, naquele local onde se encontra sediada o serviço de diplomacia do Estado. Tá? Então ele busca ali naquele local, aonde dentro do território do Estado em que ele é perseguido, ele vai buscar proteção junto à sede do serviço diplomático, ou seja, aquele lugar onde ele estaria imune à jurisdição desse Estado que o penaliza, que imputa a prática de um crime de opinião, um crime de natureza política. Tá? Então, asilo diplomático é buscar proteção na sede do serviço diplomático, né? E ali permanecer, porque naquele espaço a jurisdição do seu estado de origem não será aplicada. Ele não poderá ser preso ali, né? Salvo na hipótese de autorização do chefe da missão diplomática, né? Como nós vimos aí recentemente com aquele o autor, né, o criador do site WikiLeaks, né, que permaneceu por vários anos ali refugiado, né, ou melhor, asilado, né, e depois acabou sendo, por conta de ter opinião distinta, né, pessoal, do governo, acabou ali depois sendo entregue à autoridade em razão de que continuava a praticar atos de desrespeito aos direitos humanos. E nessa condição, então, o chefe do serviço diplomático permitiu ali a prisão daquele indivíduo, ok? Daquele estrangeiro que se encontrava asilado, certo? Diz aqui o Mazzuoli, num trecho de doutrina recortado para vocês, que dá-se, né, ao explicar o asilo diplomático, dá-se em locais situados dentro do estado em que o indivíduo é perseguido, né? Ou seja, mas que estão imunes à jurisdição desse Estado, como embaixadas,
representações diplomáticas, navios de guerra, acampamentos ou aeronaves militares, tá? Então são aqui alguns exemplos em que esse asilo diplomático, esse estrangeiro poderia buscar se asilar, né, junto ao Estado estrangeiro, né, junto a um Estado estrangeiro. Vale destacar que na sede do consulado, ou seja, nas missões consulares, não se oferece asilo político, tá? Isso deve ser buscado junto às embaixadas, junto às representações diplomáticas, tá? Ok? Trazemos para finalizar uma citação da doutrina do Rezec, né? E o Rezec fala a respeito do asilo diplomático, que são pressupostos, né, em última análise, para o asilo territorial. Diz ele: a natureza política dos delitos atribuídos ao fugitivo e a atualidade da perseguição, chamada nos textos convencionais de estado de urgência, tá? Então deve estar havendo atribuição de crime político e a persecução, né? A vontade, né? A persecução penal, né? De que eles estão, o Estado está perseguindo a sua penalização, né? Buscando ali criminalizá-lo, aplicar a lei, né? Penalizá-lo pela prática desse delito de opinião. Diz ainda o Rezec que os locais onde esse asilo pode dar-se são as missões diplomáticas, não as repartições consulares e, por extensão, os imóveis residenciais cobertos pela inviolabilidade nos termos da Convenção de Viena de 61, né, que regula as relações diplomáticas. E ainda, segundo o costume, aos navios de guerra, porventura, acostados ao litoral, né? Diz ainda o Rezec que a autoridade asilante, via de regra, o embaixador, examinará a ocorrência dos pressupostos referidos e, se os entender presentes, reclamará da autoridade local um salvo-conduto, com que o asilado possa deixar em condições de segurança o estado territorial para encontrar abrigo definitivo no estado que se dispõe a recebê-lo. Ok? Então aqui seriam as questões aqui, que cabia nos mencionar a respeito do asilo político, tá? Então asilo político é o refúgio concedido pela prática de crimes políticos, crimes de opinião, tá? Volto para falar da condição de refúgio para outras situações jurídicas dos estrangeiros, ok?